Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre jurista de renome nacional e internacional, um profundo conhecedor do direito penal e do direito processual penal, que é o professor Dr. Luiz Flávio Gomes. O professor Luiz Flávio Gomes, ele é diretor-presidente da Rede de Ensino LFG, cursos jurídicos, doutor em Direito Penal pela Universidade de Complutense de Madrid, é mestre em Direito Penal pela Faculdade de São Paulo, da São Francisco, foi juiz de direito, delegado de polícia, promotor de justiça e hoje coordena esse magnífico curso jurídico da Rede LFG. Professor Luiz Flávio, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui na Uniara, sempre muita honra recebê-lo, o senhor que sempre está em Araraquara nos atende tão gentilmente e nós gostaríamos de conversar com o senhor sobre essas mudanças aí legislativas, as últimas alterações no Código Penal, na Lei de Trânsito, na reforma do processo penal como um todo, a começar, professor Luiz Flávio, pela extinção, vamos dizer assim, do chamado protesto por novo júri, né? O que era o protesto por novo júri e terminou efetivamente? O que o senhor achou dessa mudança? Mais uma vez, obrigado aqui pela presença do programa Nosso Direito. Eu agradeço muitíssimo o convite e aqui estou com muito prazer na Uniara uma vez mais e aqui no seu programa. E, de fato, duas leis novas entraram em vigor. São mais duas leis que se somam a outras tantas leis que o legislativo brasileiro vem emitindo, sempre na tentativa de tentar diminuir a incidência da criminalidade e também diminuir a impunidade. É uma preocupação do legislador, só que, claro, já se descobriu que a mudança de uma lei por si só não é suficiente para diminuir a impunidade no país. De qualquer maneira, muitas das mudanças ocorridas no sábado foram muito boas. Por exemplo, essa da questão do protesto por novo júri. Que era isso? Era um recurso que fazia parte da ampla defesa do réu, desde que ele fosse condenado a 20 anos ou mais pelo delito do tribunal do júri, ele tinha direito a um novo julgamento automaticamente. Independente de qualquer motivo. Independente de qualquer motivo, só por causa da pena de 20 anos. Recentemente, tivemos aquele exemplo daquele fazendeiro no estado do Pará, sim, que foi submetido a um julgamento e foi condenado a 27 anos. Em virtude disso, passou a ter o direito a um novo júri, foi ao novo júri, e no novo júri acabou sendo absolvido por 5 votos a 2. Até uma questão de incoerência, né? Provocava isso. Claramente incoerência. Porque como pode ser condenado a uma pena tão alta antes e em seguida ser absolvido? É. Então, em virtude disso, também é que esse recurso protesto por novo júri acabou. Quem cometeu homicídio daí para cá não tem mais direito ao protesto por novo júri. Mas temos que tomar cuidado, porque neste ponto a lei processual, primeiro, tem eficácia penal, porque afetou um direito da defesa. Em segundo lugar, é uma lei prejudicial ao réu. E toda lei nova prejudicial não pode retroagir. Portanto, todos os homicídios ocorridos até o dia 8 de agosto continuam tendo protesto por novo júri. Mas de 9 de agosto para frente, aí não tem o protesto por novo júri. Perfeito. Professor Luiz Flávio, e outras mudanças também ocorreram, e uma delas nós verificamos uma mudança na questão do trânsito, né? E também a sociedade está ainda tentando assimilar essa mudança chamada lei seca, né? O que o senhor pode explicar para o nosso aluno do direito aqui da Uniara e também o nosso telespectador da sociedade de Araraquara e de toda a região sobre essa questão? É uma polêmica muito grande de uma lei que entrou em vigor no último dia 20 de junho, e interessante é que a imprensa toda vendeu esta lei, é dizer, divulgou esta lei, iludindo a população, no sentido de que era uma lei dura, uma lei rigorosa. Na verdade, esta lei não aumentou a pena em absolutamente nada. As penas que eram antes continuam agora. Não houve alteração de pena. E, de outro lado, para surpresa de muita gente que não sabia o que estava acontecendo na legislação brasileira, a lei seca no Brasil foi introduzida em 2006,
Portanto, desde 2006 ninguém podia mais beber e dirigir. Logo, não tem quase que novidade nenhuma a nova lei. Mas, entre aspas, pegou. Daí a pergunta, por que a lei de 2006 não pegou? Não pegou e por que a lei de 2008 pegou? A resposta, Galhardo, é fiscalização. Sem dúvida. O que faz uma lei ter eficácia é a fiscalização imediata e, em consequência, a certeza da punição, o que Beccaria, já no século XVIII, em 1764, chamava de infalibilidade da pena, ou seja, certeza da punição. Se há fiscalização, se a punição é certa, é certeza que a população muda de comportamento, como mudou agora nessa questão do dirigir e beber. Muita gente ou não bebe para depois dirigir, ou bebe, mas tem um amigo, alguém, uma amiga, que vai dirigir no lugar dele, porque as pessoas estão agora respeitando a lei. E aí a pergunta, se pegou, mas qual foi a eficácia prática? No estado de São Paulo, nos primeiros dias da lei, portanto nos primeiros dias de julho, houve uma diminuição sensível de 8,8% das mortes nas estradas paulistas. Mas, no dia 31 de julho, fechado o mês, voltamos aos mesmos números de mortes do ano passado. Portanto, é preocupante que no começo do mês diminuem as mortes, no final do mês as mortes voltam para o mesmo número. Não está ainda bem comprovada a eficácia prática da lei, pelo menos nas estradas paulistas. Na capital de São Paulo é verdade. Aí o efeito prático é visível, tendo em conta que os hospitais diminuíram em quase 20% os atendimentos de imediato de pronto-socorro, foram economizados no mês de julho 4 bilhões e meio de reais. Uma quantia significativa. Significativa, e as mortes foram reduzidas em praticamente 20% na capital de São Paulo. Portanto, só por isto, a fiscalização feita já valeu. Eu, então, tenho parabenizado a polícia do Estado, que tem feito um trabalho fantástico de diminuição, mas, de qualquer maneira, também há um ou outro abuso cometido pela polícia, muitas vezes por não entender bem o sentido legal que está aí estabelecido no texto legal. Em virtude disso, tem havido um certo abuso, como, por exemplo, a história do bafômetro, prender em flagrante. Eu ia perguntar exatamente isso, essa questão da prova, né? Muito se comenta a respeito da obrigatoriedade na questão de se fazer o exame do bafômetro ou de tirar o sangue para se fazer a dosagem alcoólica e etc. O que o senhor pode comentar a respeito dessa questão, professor Luiz Fábio? Essa é uma polêmica muito interessante. Eu acho que os nossos telespectadores vão estar muito interessados em saber qual é o direito que vale. Afinal, nós somos obrigados ou não somos obrigados a soprar o bafômetro e a fornecer sangue para efeito de exame de sangue. Vamos lá. A lei nova impôs a todos nós como uma obrigação, dizendo: ninguém pode recusar nenhum tipo de prova para a constatação da alcoolemia do motorista. Lendo o texto legal seco, dá a impressão de que daqui para frente todos nós estamos obrigados a submeter a todos os meios de provas e, na verdade, comparando este texto legal com a Constituição vigente, e vamos recordar, a Constituição é uma ordem jurídica superior, são normas de valor maior. Está acima das outras leis. Acima das leis, e portanto, quando uma lei de baixo é escrita de tal maneira a conflitar com uma Constituição de cima, esta lei não pode valer, pois é justamente esse conflito que nós estamos nesse instante enfrentando. Por quê? Se a lei de baixo impõe a obrigação, a Constituição, em combinação com o artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, prevê que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Eu não sou obrigado a ceder o meu corpo para fazer provas contra mim, de que eu sou suspeito ou eu estou sendo
acusado de um determinado delito. Então, o que nós procuramos enfatizar neste nosso livro aqui, que acaba de sair, livro publicado pela RT, onde discutimos todas essas questões. Explicar por que nós somos obrigados a soprar o bafômetro. Porque a Constituição americana nos permite não fazer prova contra nós mesmos. Esse é o fundamento jurídico. Agora, tem já uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. O Supremo promete que vai decidir isso o mais rápido possível para discutir se, afinal, vale o texto legal de baixo ou vale o texto constitucional e internacional de cima. Perfeito. Pelo que temos visto o Supremo nos últimos tempos. Vale a Constituição. Com certeza o Supremo vai dizer que o que vale é a Constituição, mas importante só é que o telespectador e o policial, eventualmente, que está nos assistindo agora, que todos saibam aplicar o direito corretamente. Olha, nós temos 6 provas para se constatar que o sujeito está bêbado no volante. Quais são elas? Exame de sangue, 2, bafômetro, exame clínico, fotos, filmagens e prova testemunhal. 2 delas eu não sou obrigado a fazer. As outras 4 o Estado pode. Logo, o Estado não está impedido de provar que eu estou bêbado. Mais do que isso, ele tem o poder dever de me punir porque eu estou bêbado. Eu tenho que ser punido, sim, porque todos nós queremos uma segurança viária de nível internacional. Claro, então, que o Estado, não estando impedido de provar que eu estou bêbado, evidentemente que o Supremo vai dizer, 2 exames não, mas os outros 4 pode. Pode fazer. E ponto. É isso que vai acontecer. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. No programa de hoje, nós estamos recebendo a honrosa e ilustre presença do Dr. Professor Luiz Flávio Gomes, que é diretor-presidente da Rede de Ensino LFG. Professor Luiz Flávio, que é um dos maiores renomes nacional e até internacional na área de direito penal e processo penal e é o coordenador presidente dessa rede de ensino de cursos jurídicos, que aqui em Araraquara funciona na Avenida Espanha 283, com o telefone 33337114. Professor Luiz Flávio, nós estamos falando sobre reformas do processo penal e uma crítica que se faz muito da sociedade em relação ao judiciário é a demora dos processos, que os processos no Brasil são muito demorados, os processos nunca terminam, é recurso em cima de recurso, e os processos em primeiro grau também são demorados, e recentemente também vimos uma reforma para tentar acelerar o rito processual em relação à primeira instância, às audiências, etc., concentrando tudo numa audiência única. O que o senhor pode explicar aí para o nosso telespectador a respeito dessa mudança do rito processual? É verdade, uma recente lei que ainda não entrou em vigor, entrará em vigor dia 22 de agosto, tentou, digamos, simplificar o andamento do processo, então prevê como uma das novidades a realização de uma audiência única, onde todas as testemunhas serão ouvidas, primeiro as de acusação, depois as de defesa, e por último é feito o interrogatório. É uma tentativa de agilização do Poder Judiciário. Não, ao propósito da lei não é um propósito equivocado, está correto, é isso mesmo. Todos nós queremos que isso aconteça. Processo mais rápido. Processo mais ágil, os próprios juízes querem, a sociedade quer, todo mundo quer. Sem dúvida. Mas uma coisa é o que se escreve na lei,
outra coisa é a realidade. O fato de eu ter sido 15 anos juiz aqui no estado de São Paulo me permite dizer que, pela experiência, nem sempre uma lei bem intencionada pega na prática. Esperamos que esta venha a introduzir uma mudança significativa, mas não se pode confiar totalmente que isto vai acontecer. A justiça brasileira padece de problemas clássicos. Estruturais, inclusive. Estruturais. São problemas graves de muitas leis nesse país. O Brasil é um país repleto de leis. As leis já não estão mais só no código, estão também em leis esparsas. Isto gera muita insegurança e também, óbvio, muita instabilidade jurisprudencial. E, ademais, nós vivemos um momento histórico do direito em que aquele velho paradigma legalista fundado por Savigny no século XIX e que, vez por outra, ainda nós vemos em livros ensinando dessa maneira, que é esse velho paradigma morreu. Não é mais, direito não é mais a lei. A lei não pode se confundir com o direito. O direito vai do poder constituinte até a caneta do juiz. Isso tudo faz o direito. Logo, a lei é importante, mas não tem mais aquela importância que tinha no século XIX e no século XX. Esse novo paradigma é o que vem permitindo ao Supremo Tribunal Federal tomar algumas decisões extremamente discutidas. E até o Poder Legislativo, nesse instante, está se sentindo, digamos, aí invadido pelo Supremo, porque o Supremo vai, em cada instante, regrando a nossa vida, impondo regras para a sociedade. Nós não tínhamos e não temos nenhuma lei, que, por exemplo, que disciplina a greve no serviço público, então o Supremo mandou aplicar a lei do serviço privado, é dizer, do mundo das atividades privadas. Isso tudo o Supremo tem feito. Nós não tínhamos nenhuma regra no Brasil que definisse a questão da fidelização partidária. Vem o Supremo e determina, impõe a fidelização partidária e o parlamentar que muda de partido perde o mandato, porque o mandato dele é do partido, não é dele. Logo, o Supremo está mesmo interferindo na vida do Poder Legislativo, do Legislativo, né? E também do Executivo, Galhardo. Interessante isso, algo que nós não temos prestado muita atenção, mas é importante. Cada vez mais o Supremo determina algo para o Executivo fazer que afeta o orçamento do Executivo. Sem dúvida. Pouca gente talvez esteja sabendo, no Brasil, só neste ano de 2008, os juízes brasileiros e com, evidentemente, a orientação do Supremo, emitiram 25 mil liminares para comprar remédios caros. Essa é uma discussão bastante polêmica, né? Muito Até porque polêmica. Pode ter por trás aí interesse de laboratório, toda uma questão a ser discutida e ser pensada, e o Supremo precisa ter a cautela, vamos dizer assim, com todo o respeito, de avaliar bem essas questões, né, professor? Mas não há dúvida, porque essas 25 mil liminares no levantamento feito há poucos dias significa 4,2% do orçamento da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Leia-se, com essas decisões, o judiciário se intromete no orçamento. E a pergunta, é possível que o judiciário possa ir até que limites o judiciário pode entrar no orçamento de um estado, de um município, para dizer, gaste dinheiro com isto, gaste dinheiro com isto, gaste dinheiro com ecologia, gaste dinheiro com saúde, e pode fazer isto? Esse é o novo modelo de Estado que nós estamos vivendo, que é chamado constitucionalista, que nasce com o julgamento de Nuremberg logo após a Segunda Guerra Mundial e nasce sob os auspícios de uma doutrina muito bem fundamentada, com Dworkin, com Alexis, com Zargebelski, com Nino, com Ferraioli. Toda essa doutrina vem para explicar que o direito mudou. Que o direito não é mais só a lei, que não é o que o legislador foi destronado. Tudo isso teve alteração e nós estamos só agora vivendo essa nova realidade. É verdade. Professor Luiz Flávio, aí dentro dessa questão
da interpretação que o Supremo tem dado em alguns dispositivos e até mesmo dando uma elasticidade maior. Recentemente tivemos a questão das algemas, né? Também bastante comentada na mídia de uma forma em geral, né? O que o senhor poderia comentar a respeito desta decisão do Supremo, enfim, desta questão do uso das algemas, do réu preso que vai para uma audiência ou que vai para um júri de uma forma geral? O Supremo julgou um caso de um júri que foi realizado numa comarca de Laranjal Paulista, aqui em São Paulo, anulou o julgamento porque a meritíssima juíza que presidiu o julgamento manteve o réu sob algemas, um réu que estava solto, um pedreiro, e acabou sendo condenado a 13 anos. No entendimento do Supremo, o fato de colocar algemas em quem não oferecia riscos concretos para isso teria influenciado na cabeça dos jurados e, em consequência, eles teriam condenado. Bom, o tema é polêmico. De qualquer modo, é certo que o Supremo está muito preocupado com as algemas. Por quê? Não é com o uso das algemas. Ninguém nega que, quando necessário, tem que usar algemas. Não há dúvida nenhuma. A questão toda que chamou a atenção e que chocou boa parte do mundo jurídico foi a humilhação que a polícia, às vezes, impõe no momento de uma prisão. Por quê? Nos últimos tempos, sobretudo a Polícia Federal, que, diga-se de passagem, vem fazendo um bom serviço para a nação, porque finalmente está investigando os corruptos desse país, mas na hora de prender, acaba chamando televisões e tudo, expõe o réu a uma humilhação que não condiz com nenhum Estado democrático de direito. E também não colabora em nada com o processo. Não colabora com nada, porque não traz nenhuma verdade, não traz nenhuma informação nova. E aí, o que a população às vezes fica aí resignada, e muitas vezes nas minhas palestras me perguntam, professor, mas escuta, isso também só acontece porque o sujeito é rico. Quando não é rico, mas quando não é rico a televisão não vai. Não mostra. A televisão não mostra um pobre sendo algemado. Então não nos choca porque nós não vemos. Mas se víssemos, diríamos a mesma coisa. Seja pobre, seja rico, ninguém pode ser humilhado na hora que é preso. É preso, é preso. A polícia não ganha nada com isso, a investigação não ganha nada com isso e a busca da verdade também não ganha. Então o Supremo regulamentou tudo. Na verdade, já está na lei nova do júri desde sábado. A disciplina, o Supremo repetiu o que está no júri. Ninguém pode ser algemado que não seja necessário, só em caso de necessidade. Mas o Supremo trouxe duas coisas novas importantes. Primeira foi o fato de o policial agora, quando algemar, tem que fundamentar, escrever por que algemou. Isso permite um controle do judiciário. Sem dúvida. E, em segundo lugar, se o uso de algemas foi abusivo, humilhante, vexatório, então a prisão se torna ilegal. Vai haver um relaxamento da prisão. Eu acho que o Supremo, didaticamente, fez bem por uma razão só. Se de um lado a polícia tem que ter liberdade de trabalhar e apurar os crimes, de outro lado a polícia tem que viver dentro das regras do Estado de Direito. Porque não se pode brincar com poderes do Estado. Todo Estado tem um fundo de Estado de polícia. Se você brinca com isso, não impõe limites, em pouco tempo a polícia toma conta de tudo e nós vamos nos transformar num Estado autoritário. É um risco. É sempre um risco, porque toda pessoa que detém poder tende a abusar desse poder. Daí o acerto do Supremo. Vamos ficar dentro das margens do Estado de Direito atual. Portanto, eu concordo com essa súmula do Supremo, acho que vai trazer benefícios. De outro lado, também acho que a polícia não vai agora também deixar de agir, todo mundo de agir, ou deixar um perigoso sem algemas para que aquele policial possa correr risco de vida. Sem dúvida. Claro que não. Sem dúvida. Bem, infelizmente o nosso programa chega ao final, mas nós gostaríamos de agradecer imensamente aqui o professor Dr. Luiz Flávio Gomes, esse brilhante jurista nacional que aqui nos brinda com essas brilhantes informações. Sempre que ele está em Araraquara, ele atende gentilmente o nosso convite aqui da Uniara e lhe devolvo a palavra ao professor Luiz Flávio para suas considerações finais. Agradeço muitíssimo esse convite. Mais uma vez estamos aqui na Uniara, neste programa, e espero que a Uniara continue cumprindo o seu papel político, social e
público de levar as informações para a comunidade de Araraquara e região, de estar entrosado, porque afinal, uma universidade só cumpre o seu papel quando atende os interesses da comunidade onde ela se encontra. Por isso, eu parabenizo o seu trabalho, o trabalho da Uniara, espero que isto prossiga por muitos e muitos anos. Mais uma vez agradecemos ao professor Luiz Flávio Gomes, muito obrigado mais uma vez, e a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.